close till I get out. Olá, esse é o PodPuts, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 4º episódio da 5ª temporada do PodPuts e o 104º episódio geral. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno! Tudo bem com você? Salve, Heitor. Boa noite. Vamos lá, mais um Node, mais um episódio. Estamos sempre aí, né, Heitor? É isso aí, muito bem, Bruno. Então, amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, na semana passada eu falei de algumas siglas da nossa área, foi bem legal. Essa semana eu queria falar sobre um filme de terror. Calma, a ideia aqui é relacionar o assunto com tecnologia e segurança. Bruno, você gosta de filmes de terror? Eu prefiro de ação. Vou dizer que eu não sou muito de filme de terror. Eu acho que terror pra mim já é os boletos quando chega no fim do mês. É, você tem razão, mas eu particularmente gosto muito de filmes de terror, desde aqueles clássicos, né, tipo A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, até os mais modernos, digamos assim. Inclusive, nos meus quase 700 artigos do LinkedIn, Tu já tá com vários são fazendo... 700? Tá perto. Vários eu escrevi fazendo analogia com filmes. E alguns desses filmes eram de terror. Então eu tento trazer assim um assunto mais técnico de uma forma mais palatável. Aí nesse sentido, tem um filme mais recente de 2025, do ano passado, né? Ele se chama A Hora do Mal. Em inglês, o nome original é Weapons. Tem na Prime Video, não é propaganda que tá lá, né? Bruno, esse você assistiu? Nem cheguei perto. Não quero ser o prazer, mas é realmente, Heitor, filme de terror não é muito minha praia. Já entendi. Mas, Bom, Bruno. deixa eu botar um parênteses aqui. Palatável, olha, já começamos bem. Pois é, né? Bruno, nesse filme, eu vou ter que dar um pequeno spoiler para você. Você não vai assistir mesmo, né? Mas nossos queridos Não ouvintes te aí. preocupa que ninguém vai ficar chateado. Nesse filme de terror tem um mistério. Então, vou pedir desculpa aí pelo spoiler, mas logo no começo tem o desaparecimento de 17 crianças. Logo depois, nós temos a revelação de que a antagonista, você gosta de palavra difícil, Bruno, essa é uma palavra bonita para se referir à vilã do rolê. Então, a antagonista, ela possui uma habilidade que dá muita treta lá no filme, né? Ela consegue controlar pessoas à distância. Olha que loucura. Nem E não se tanto. O meu trata... chefe fazia isso também. Mas a dele deve ser um pouquinho diferente. Não é assim, manipulação psicológica, né? A Não. sensação ali do filme tem uma espécie de canal invisível pelo qual a vilã envia as ordens e as vítimas simplesmente obedecem. Aí, né, eu que trabalho com segurança da informação, faço questão de falar isso todo episódio. Na hora eu relacionei com um conceito muito conhecido da nossa área, a tal da C2, ou Central de Comando e Controle. Bruno, a gente tem muito conceito legal para explorar nesse tema. Eu não pretendo dar mais spoiler do filme, mas até agora tá fazendo sentido esse negócio de controle à distância, canal invisível? Tem a ver? Tem a ver, Heitor. Mas deixa. Eu não quero fazer piada. É que eu tô de bom humor mesmo, mas não é o caso. Mas, cara, tu falou aí que tem um canal invisível, que ela dá comando, manda ordens pra pessoa. E que isso te lembrou o C2, que é Central de Comando e Controle. Cara, eu não consigo não associar a casamento. É igualzinho, Casamento. Heitor. Puxa vida, Bruno, nossa, tá correndo o risco de ser cancelado, hein? Sei não, viu? Eu não vou comentar a respeito e vou seguir aqui. Segue, Bruno, segue. central de comando e controle, ela funciona basicamente quando um computador é infectado com malware.
ele abre uma conexão com um servidor remoto e esse servidor ele consegue interagir com a máquina. É tipo um cliente que é instalado na máquina e cria um canal para receber os comandos. E olha que doideira, o computador continua ligado, ele continua funcionando normalmente, o usuário pode até estar usando ali o sistema, mas tem uma segunda camada de controle que está ali operando silenciosamente. E é tipo no filme, a vítima ela nem percebe que está sendo manipulada. Por isso que eu fiz essa viagem, né, de relacionar a C2 com o filme de terror e o Bruno relacionou com o casamento. Então, quem não assistiu ainda, pode ver lá que é bem legal. Tem essa relação da área aí que vocês podem fazer. Bruno, você lembra das aulas de Pentest? Teve essa parte de C2, era bem interessante, né? Verdade, tem mesmo. Não, e bem como tu explicou, muitas vezes assim, ó, a pessoa que tá com o computador infectado, ela nem nota. Sim, ela nem nota, e esse é o perigo. E Bruno, eu vou trazer aqui um conceito bem interessante. Quando muitas máquinas passam a responder a um mesmo servidor C2, é criado o que a gente chama de botnet. Cada Hum. dispositivo infectado, ele vira um agente remoto. E por que que isso é perigoso, né? Com isso, com esse monte de máquina, a gente consegue fazer, por exemplo, um ataque de DDoS. Imagina, Bruno, computador, servidor, roteador, câmera, dispositivo IoT, milhares de máquinas atacando juntas e Shallow Now. Lembra dessa música? É tenso, hein? Já que tu gosta de fazer analogia a filmes, vamos dar um exemplo aqui do que é um DDoS. Pega aquela cena do início do The Walking Dead, que ele tá dentro do tanque com aquele monte de zumbis de tudo que é lado, todo mundo tentando comer o cara ao mesmo tempo. É igual um ataque DDoS, vem de tudo que é lado, todo mundo junto e só focado num único ponto ali. Pois é, e é difícil de se defender, né, Bruno? Se você não calculou antes, quando acontece, pode ser tarde demais. Me lembra, Bruno, Heitor, não é King Roger, eu acho que é. Tem uma maior que fugiu o nome agora, que eles até vendem agora como um produto serviço? dele, como um serviço, que eles conseguem ter uma segurança capaz de evitar ataques de DDoS, que esse é o maior ataque de DDoS já registrado da história. Sim, tem esse tipo Fugiu de o nome serviço. agora do qual que fez isso. Eu não vou chutar, mas eu sei do que você está falando. Bruno, um outro ponto interessante aí para comparar com o filme é como esse controle acontece. No filme, tem um mistério, né, sobre como a vilã consegue alcançar as vítimas. A sensação é de que existe ali um meio invisível de comunicação. No mundo digital, o malware ele precisa desse canal. E normalmente ele utiliza ali conexões HTTP, HTTPS, para disfarçar como se fosse um tráfego comum. Ele usa DNS para localizar os servidores, usa protocolos criptografados, usa infraestrutura distribuída. Tudo isso junto permite ali que o atacante envie instruções sem chamar atenção. Para um observador ali superficial da rede, tudo pode parecer tráfego normal de internet. Essas técnicas, elas são aplicadas ali nessa conexão para fingir que tá tudo bem. Uhum. Mas não tá tudo bem, né, Bruno? Não. Ó, dei uma pesquisada no Google, foi a Cloudflare que anunciou isso. Essa É aquela questão. do 1111, né? Isso. Essa questão que tu diz aí de fingir que tá tudo bem. É... Eu vi esses tempos um cara falando sobre isso. Sabe aqueles. Aquelas caixinhas. Como é que é? Os TV Box. Sim, Que tu já falou uma vez, que vem da China, já com tal. Então, eu vi eles falando. O cara é de um provedor de internet e o cliente reclamava muito da velocidade de conexão. E aí eles começaram a mitigar e eles viram que não tinha problema de download.
mas que ele mandava um caminhão de upload pra fora. Pois é, olha o perigo. É raro, mas acontece Então, e pra sempre. ele tava tudo bem. Ele não sentia problema dos aplicativos rodando, ele só sentia que a conexão ficava lenta. É, se você sentir aí que a sua conexão tá lenta, ou é o provedor, ou alguém que tá ali junto com você nesse canal invisível, então tem que ficar ligado. Bruno, a gente está falando aqui de C2, para não deixar muito teórico, vamos trazer alguns exemplos. O primeiro que eu quero falar é o Metasploit. Geralmente é o que você usa para aprender. No mundo real, dificilmente ele funciona, mas em laboratório, aqueles que você desliga firewall, desliga antivírus, faz tudo para testar ali certinho, ele vai muito bem, funciona que é uma beleza, dá gosto de ver, é muito emocionante quando funciona, né? A pessoa baixa o Kali, ele já está lá, já vem instaladinho, só esperando para receber a conexão. Aí você faz o netstat menos ANO antes, infecta o malware na vítima, roda o netstat de novo, você vê que a magia aconteceu. É bem legal. Outro que era muito usado era o Empire, baseado em PowerShell. Aí tem aqueles mais profissionais, né, digamos assim, tipo Cobalt Strike, Vermelho Strike, Sliver, tem vários outros. Inclusive, você mesmo pode criar a sua própria C2. Tem um curso que ensina a fazer em Golang. Eu fiz lá na DSEC Security, também não é propaganda, é que é bem legal você fazer a sua própria C2 para evadir EDR, criar ali técnicas para ofuscar o seu código. Você faz personalizado, então não vai ter a assinatura conhecida. Bruno, você já brincou com algum desses? Você conhece? Então, não cheguei ao ponto que nem tu de criar a minha própria, mas sim, ali já banquei com o Kali, já fiz algumas coisinhas, mas muito superficial. Sempre começa pelo Metasploit, né? Ele é maravilhoso para aprender. É sim, é prático. Sim. Bruno, eu vou trazer aqui um ponto também. Você lembra daquela febre que aconteceu uns anos atrás, que era rodar jogo craqueado, tinha um monte de site, em Nunca vez de ouvi comprar falar. o... Nunca ouviu falar, né? Não. Uh-uh. Em vez de comprar o jogo, você baixava por torrent e instalava o crack para conseguir jogar. Olha que beleza. Aí você achava que estava jogando de graça, mas muitas vezes o preço era muito caro. Se você rodasse o Netstat antes e outro depois dessa craqueada, você podia ver que tinha ali um custo embutido para rodar o joguinho de graça. Eu tenho certeza que você nunca fez isso, Bruno, você só ouviu falar, mas para teste é legal saber, né, que existia isso. Então, na época que eu era mais jovem, que eu gostava de. Que eu tinha tempo pra jogar, não que eu não goste hoje, mas que eu Eu te conseguia entendo. tempo, o que é raro hoje. Sim. Cara, Need for Speed, Age of Empires, Warcraft, Fallout, tudo. Ah, mas direto. É raro, mas acontecia muito. Não, esse eu Bruno não tem tenho nem vergonha, um. porque fiz muito. Joguei muito jogo que é Mas aquele. não faz mais, agora você tá do lado Cara, certo não da deu nem força. tempo. Queria eu poder jogar meu Dotinha aqui no final de semana em paz. É, eu te entendo, Bruno. Mas vamos seguir, para não ficar Vamos deprimido. seguir. Tem um outro conceito interessante que eu queria trazer aqui, que é o beacon. Não é bacon, hein, Bruno? Você sabe o que é beacon? É... Não. Eu ia falar uma parte pra você, não. Você ia falar bacon, né? Eu sei. No contexto de C2, o beacon ele é um mecanismo pelo qual aquele agente malicioso que foi instalado, que foi implantado na máquina da vítima, ele faz um check-in periódico com o servidor C2. Tipo, ele pergunta: tem algo novo para eu executar? Ou seja, ele é diferente de uma conexão contínua. A conexão tradicional é mais fácil de detectar. Já esse beacon, ele trabalha em intervalos discretos, ele imita ali o comportamento mais normal de rede.
Funciona assim, o host é comprometido, aí pode ser phishing, pode ser exploit, qualquer coisa do tipo. O agente é instalado, esse agente inicia o loop de beaconing. Ele aguarda um tempo, esse tempo chama sleep, ele conecta no C2, se tiver comandos, ele recebe esses comandos, executa as ações, envia os resultados e volta a dormir. Aí você coloca ali uma aleatoriedade no sleep, para disfarçar, né? Você não vai deixar intervalos regulares que pode chamar a atenção. Depois de um tempo, o processo começa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você entendeu, né, Bruno? Entendi. E incrivelmente isso torna ele uma coisa quase imperceptível. Mesmo, vamos dizer assim, um file normal, ok, vai passar ileso. Mas mesmo que seja um file um pouco mais inteligente, o fato dele ter essa aleatoriedade faz com que fique difícil de entender se o fluxo está correto ou não. Sim, é bem isso mesmo. Tudo para dificultar a detecção. Bruno, mais uma coisa que vale a pena trazer aqui. Para hospedar a sua C2 no mundo real, a gente falou lá do Metasploit que a gente faz em máquina virtual, tudo local ali sempre funciona, né? Mas no mundo real você vai precisar. Geralmente você usa uma VPS, que é o Virtual Private Server ou servidor privado virtual. Basicamente é rodar a C2 na nuvem. Mas que nuvem? Não é na AWS, não é na Azure. Ué, eu não posso usar um Eles... E2? Não, você pode, mas eles não costumam gostar muito dessas comunicações Por maliciosas. que será, né? Eu não estou orientando ninguém, eu estou falando como que funciona. Uhum. O esquema é você contratar, sei lá, na Contabo lá da Alemanha, na DigitalOcean, esse tipo de provedor. Por quê? Esses provedores, eles costumam ser mais permissíveis, os logs dele não faz muita questão ali de guardar os detalhes e tal. Você vai ter um IP público real. Isso é muito bom para direcionar os seus ataques. Fica tudo lá centralizado, facilita a vida, né, Bruno? VPS, você já chegou a trabalhar para ter um IP seu, Bruno? Então, vamos lá. Não, VPS assim, não. Agora, uma coisa que tu. Até. Não, sim, já criei um VPS, mas dentro da AWS Sim, é o mesmo para conceito. comunicar um ZubKit. Eu queria pegar um ZubKit de outros locais, eu queria todos eles concentrados num local só, criar um servidor e pegava, largava lá dentro do aparelhinho. Todos controlados de um lugar só. Aí é bom. Mas não pra isso. Agora, esses que tu citou, é tipo assim. Pra quem não entendeu a referência, é que nem a gente ouve falar nos filmes que o cara desviou dinheiro lá pra Suíça. Ninguém faz questão de ver. É mais difícil de investigar, né? É? Mas, lembrando, né, Heitor? Tudo que é digital deixa rastro, deixa logs. Sim. Mesmo tu achando que tá brincando dentro de um Onion, o Onion pode voltar. Não dá para confiar cegamente. Bruna, já que a gente está trazendo aqui vários conceitos, tem um outro que eu vou pegar aqui o gancho, é o uso de Living off the Land, ou para os mais íntimos, LOTL. Bruno, essa sigla você conhece? Sim, qual dos cursos que a gente fez que falar? Acho que foi o do Pentest. Eu lembro dela. Sim. Nada mais é do que o uso de binários legítimos do sistema. Ou seja, o atacante ele usa PowerShell, WMC, certtil, coisas do próprio sistema para fingir mesmo que está tudo bem. A chance de sucesso é bem maior do que você tentar usar o malware tradicional. Com habilidade, você consegue passar por vários EDRs usando essa técnica. E olha que perigo. Você imagina, o atacante ele não instala nada e mesmo assim ele consegue invadir a máquina. Não é fácil não, né, Bruno, tentar defender dessas coisas. Não, os caras se especializam também, do mesmo jeito que a gente se especializa para saber a parte de cyber, a parte de redes, os caras se especializam para atacar mesmo. Pois é. Bruno, para encerrar, como a gente evita problemas? Primeira coisa,
educar os colaboradores. Não pode ter Importante. aquele serial clicker que sai clicando em tudo quanto é coisa que chega. Outra coisa, detecção baseada em comportamento. Porque bloquear IP não resolve. A gente acabou de falar, você contrata sua VPS, se você bloquear o IP, você cancela e contrata outra, e outra, e outra, e você sempre vai trocando IP, não adianta bloquear por IP. Talvez você bloquear todos os países do mundo que você não faz negócio ajude um pouco, mas mesmo assim não é garantia. O cara pode usar uma VPN, pegar um IP que você não bloqueou. É complicado, é melhor você basear ali no comportamento. Tem o tal do UEBA, que é User Entity Behavior Analysis. É aquela análise marota ali do comportamento do usuário. Você vai ver se ele sai do padrão. Saiu do padrão, você desconfia. O cara tem que fazer o que ele tem que fazer. Não é para ele ficar abrindo conexão suspeita ali por baixo dos panos. Se for isso, você bloqueia. Isso aí você vai ter também um bom EDR, um bom firewall, um anti-phishing, de preferência os e-mails com golpe ali nem chegar para o usuário para não correr o risco dele clicar. Você vai criar várias camadas de segurança. Tudo isso ajuda. E contar um pouquinho ali com o bom senso das pessoas, porque se todas as camadas de segurança falharem, você ainda vai depender do seu usuário. Bruno, eu falei bastante, era isso que eu tinha para trazer. Agora eu passo a bola para você. Então, eu ainda somaria mais uma coisa nesse monte que tu botou aqui, que você ter boas políticas de Zero Trust. Sim, isso aí ajuda, mas não é todo mundo que tem bala na agulha para bancar, né, Bruno? A gente já falou disso, o quanto ele é pesado. Sim. Bom, já que tu terminou falando aí da questão do colaborador, das pessoas, cara, hoje eu queria trazer um tema que ele é tecnologia, mas ao mesmo tempo não é. Eu queria falar um pouco sobre a questão do imediatismo e também do termo que hoje surgiu, né? Hoje não, já surgiu há algum tempo, mas muito poucas pessoas o conhecem, que é o FOMO. Outra sigla, Bruno? Pois é, e essa não é o mineirês dizendo que nós fomos. Nós voltemos. Não, o FOMO significa Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Ah, mas é fora de quê? Bom, hoje em dia é de tudo, né? Hoje em dia as pessoas dizem que a gente tem que pensar fora da casinha, então aquele que não tá pensando fora da casinha já tá fora. Caramba. Então, esses são dois fenômenos que estão profundamente conectados e cada vez mais presentes à forma como a gente vive. E principalmente com o que a gente consome de informação que está relacionado com a tecnologia. Ah, vamos tentar ser um pouco mais específicos, Heitor. Mas deixa eu te perguntar, você tinha ouvido falar do FOMO já? Olha, Bruno, com essa sigla aí do Mineirês, não. Então, vamos tentar explicar um pouco isso. Pensa assim, hoje a gente vive em uma lógica que todo o tempo é acelerado. Que nem eu te falei agora há pouco da questão do jogo, não dá tempo. Uhum. Tudo precisa acontecer agora. A gente tem chats ali que querem respostas instantâneas. Tu tem cobranças que as entregas têm que ser rápidas. O teu celular fica te notificando o tempo todo de tudo que tu tiver de aplicativo instalado. Se tu não bloqueia a notificação, é ali ó, um atrás do outro. E esse ambiente digital, ele acaba assim, ó, sendo ainda mais impulsionado pelas redes sociais, aplicativos, plataformas com conteúdo, e tudo isso junto, somado, ele condiciona o nosso cérebro a ter busca por recompensas imediatas. O que que significa isso? Significa que o problema é que assim, ó, o tempo que a gente tem é pouco. E isso reduz muito a tolerância do teu cérebro a querer esperar. Ele faz assim uma construção gradual que ela vai tirando o aprofundamento das coisas. Tu começa assim a perder a capacidade de focar.
em alguma coisa por tempos muito longos. Até porque, assim, tudo na volta não quer que tu pare muito pra olhar aquilo. Tudo quer que tu faça agora. Por exemplo, o nosso podcast hoje ele tem 30 minutos. Se tu tem esse imediatismo, tu vai ouvir os 5 primeiros, tu vai acelerar para 2 vezes para ouvir os outros 25 em quê? 10? Entende? É essa necessidade de ser muito urgente as coisas. Identifica um pouco, Heitor? Sim, Bruno, aquela tal da geração dopamina tem a ver com isso? Com certeza. É um problema, né? Então, é nesse cenário que entra o tal do FOMO. Quando estamos assim constantemente expostos a tudo que está acontecendo, evento, tendências, conquistas de outras pessoas, por exemplo, que tu fica olhando no Facebook, no Instagram, surge aquela sensação de que estamos sempre perdendo alguma coisa. E não é, assim, por incrível que pareça, não é uma sensação leve para algumas pessoas. Algumas pessoas realmente isso passa a ser um transtorno. E isso pode gerar ansiedade, comparação, às vezes até excessiva, né? Decisões impulsivas. Aí tu pensa assim, o que é uma decisão impulsiva? Pô, tu tá vendo que o cara bota ali é, uma imagem. Tomando café 4 horas da tarde na cafeteria chique, toda maravilhosa. Tu pensa assim, não, também quero. Tem dinheiro? Não. Mas eu vou ali, vou passar no crédito. Mas, pô, o cara tá fazendo, eu também quero fazer. Decisão impulsiva. E aí, soma tudo isso, tu pensa assim, ó, as pessoas param de escolher o que elas querem fazer. Elas começam apenas a reagir ao que elas estão vendo, para tentar acompanhar tudo e ao mesmo tempo. Isso é uma loucura, mas Olha, é real, Heitor. Bruno, eu entendi aí, principalmente por conta dessas redes sociais, isso é maximizado, né? Mas É. no meu caso, por exemplo, eu acabo sofrendo um outro tipo de problema, que eu uso basicamente o LinkedIn. As outras redes sociais eu não, praticamente não interajo. Então isso me deixa ali meio que o dinossauro da tecnologia, né? Ficou de fora, igual você falou. Mas Para assim, mim tá Heitor, tudo bem. sabe assim, eu, por exemplo, eu sou que nem tu, eu sou da tecnologia, eu amo tecnologia, eu gosto de aprender, gosto de estudar tudo que inventam de novo, mas eu sou, de certa forma, ainda analógico, um pouco averso a ela. Por exemplo, eu vejo as pessoas e cada vez mais com os smartwatch aqui, assim, ó, dedinho no pulso, olhando mensagem, olhando tudo. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar na câmera. Ainda sou no analógico. Não. Eu nem tenho. Então, redes sociais, que nem eu falei agora das notificações do celular. Cara, a coisa que eu mais tenho prazer é de pegar o meu celular e desativar tudo que é notificação. Todos os aplicativos que eu abro, a primeira coisa que me mostra é que eu tô com a notificação desativada se eu quero ativar. E eu vou lá e digo não. Eu não gosto daquelas notificações o tempo todo ali, o tempo todo me chamando a atenção. Atrapalha, né? Sim. Sabe que hoje tem aplicativos que tu instala no celular que ele bloqueia todas as notificações e ele libera de tempo em tempo. Então, tu tem um. Bota ali pra meia hora. Então, de meia em meia hora, ele te dá um silêncio total e depois de meia hora ele baixa todas as notificações junto. Eu uso bastante o Soneca lá à noite pra não vir nada. Porque senão atrapalha até seu sono, né? Exatamente. Bom, voltando então. Às vezes eu me empolgo e vou indo. Boa. Pensa assim, vamos voltar pro FOMO. Agora tu pensa assim, então, do ponto de vista tecnológico, não é por acaso que acontece isso tudo. Pra quem viu aquele documentário do Facebook, das redes sociais, é, isso não é por acaso. As plataformas elas são desenhadas para sempre buscar o máximo de engajamento. Os algoritmos que tem rodando por trás, eles priorizam os conteúdos para que
eles chamem a tua atenção para que tu queira olhar e que eles te gerem um senso de urgência. Que aquilo é importante, que tu tem que olhar naquela hora. Pensa assim, um stories do Instagram some em 24 horas. Então, se tu não tá olhando teu Instagram, se tu não tá acompanhando os stories, perdeu. Notificações, como eu falei agora. As notificações, elas entram em quase tempo real. Por exemplo, alguém faz uma transmissão ao vivo. No Instagram já te notifica que tá rolando uma transmissão. Pra quê? Pra que tu clique e olhe. Instagram, mas eu quero botar todos aqui, não só ele. Todos, Face, LinkedIn, tudo mais que existia aí de coisa. Eu não uso, mas, por exemplo, não é mais Twitter, como é que é o nome? Fugiu agora. X. O X. O X, o Trends, que é o concorrente, é o tempo todo notificando a pessoa. É isso que some 24 horas. Se você não olhar todo dia, você perde as coisas, é isso? Exatamente. Se tu não Entendi. olhou o stories da pessoa, em 24 horas ele some. Talvez a pessoa um dia perceba que não vai fazer muita falta, mas aí é um outro Isso. caso. Aí tu pensa assim, ó, tudo isso amascado, vamos dizer, tudo junto. A pessoa que tem todas as redes sociais, tá tudo sendo alimentado. Tudo isso cria um ciclo de imediatismo que intensifica o FOMO. Pensa. Bruno, você me fez lembrar de uma coisa. Posso só fazer um adendo? Diga, Heitor. Você já viu aqueles caras que vendem curso online que é gravado, não é nem ao vivo, e o cara põe vagas limitadas? É muito piada isso. É um negócio que já Exatamente. está gravado, não vai ser ao vivo, ele não vai atualizar, ele só vai disponibilizar o acesso e são vagas limitadas. Olha que Sim. legal. Não, que nem, por exemplo, tu vai olhar um vídeo do YouTube e o cara diz assim: aproveite agora, nas próximas 24 horas, estamos com uma promoção de 55% off. Aí no dia seguinte tu vai olhar outro vídeo, veio o mesmo anúncio desse assim: aproveite agora. Agora, se perder, nunca mais. Exatamente, é esse o problema. E Aí, todo dia ele fala que nunca mais, né? exato. Aí tu pensa assim, pega tudo isso que nós estamos falando. A gente não é máquina. Pensa no impacto disso direto na nossa saúde mental, na forma como a gente toma decisões. A gente fica muito ansioso, a gente fica menos satisfeito com o presente, mais propenso a agir por impulso. Seja comprando algo, seja entrando em uma tendência, uma modinha nova que foi lançada, fazendo. Como é que se chama agora? Que tu faz os videozinhos de dancinha, que um faz, aí o outro tem que fazer igual, aí o outro faz outro, faz outro. E aí você vai. Não sou a pessoa certa para falar sobre isso, eu não sei. Então, mudando planos pessoais. No longo do prazo, isso pode gerar uma sensação constante de insatisfação, como se nunca tivesse fazendo o suficiente. Deixa eu aproveitar e botar um Entendi. parênteses aqui bem simples, que uma coisa que eu, enquanto eu tava montando o texto, eu parei pra pensar. É, quando a gente, como tu citou, que tu gosta de filmes de terror e tu é das antigas, tu olhava Sexta-feira 13, tu olhava o Brinquedo Assassino. Filmes. Quanto tempo? 1h30, 2 horas de filme. Por aí. Eu, cara, eu vou te dizer, quando jovem, um dos filmes que eu gostei muito de ver foi Titanic. Vinha em 2 fitas cassete de tão longo. Eu gostava de Coração Valente, que também eram 2 fitas. É, exatamente. E olhava. Aí, vamos lá, evoluiu a tecnologia. Não estou criticando a tecnologia, estou apenas apontando os fatos. Surgiu o YouTube. YouTube, a gente olhava vídeos longos. Mas aí, vamos botar esse imediatismo. O que que ele criou? Vídeos curtos. TikTok, Kawaii. Vídeos de, 2 minutos? 5 no máximo, sendo aqueles longuíssimos.
o que que as pessoas fazem? Dedinho ali, ó. Olhou 30 segundos, corre. Olhou 30 segundos, corre. Isso faz com que, se eu botar a mesma pessoa pra hoje olhar um vídeo no YouTube, ela não tem paciência pra olhar. Porque ela já criou o senso de imediatismo. Nesse ponto eu tô dinossauro, viu, Bruno? Eu não tenho esses. Você falou aí, é TikTok? Qual que é o outro que você falou? É o Kawaii. Eu nunca tive isso aí. Então, bom, eu sou um que eu olho anime até hoje. Meus animes é 20 minutos. E assim, ó, nem a abertura eu não gosto de pular. Bom, vamos lá, vamos agora pra coisa boa. Por outro lado, se a gente entende isso, se a gente entende que é importante entender esse imediatismo, nem o FOMO, se somos assim, inimigos absolutos desses efeitos, por exemplo, o Heitor citou que não gosta, o que que isso faz? Com que tu seja o desgarrado, o, não, é, o isolado do grupo. Olha, Bruno, você falou que não gosta, mas eu não sei nem se eu gosto, é que eu não tive contato mesmo, e eu não sou curioso a ponto de querer ir lá ver. Talvez eu goste, mas eu não saiba ainda. Pode Melhor ser, deixar assim, né? verdade. Mas, e aí, então a gente não pode ter imediatismo, não pode querer as coisas rápidas? Pode. Em alguns contextos, essa rapidez é essencial, como, por exemplo, quem trabalha com tecnologia, que nem nós, quem trabalha com certos negócios, como, por exemplo, uma área comercial de vendas, tem que ter essa rapidez para dar o resultado. Responder incidente, né? Exatamente. Inovação. Só que o problema em si não é a velocidade que a gente faz as coisas, e sim quando ela passa a controlar as nossas escolhas. Talvez assim, ó, o ponto central seja ter o equilíbrio entre a consciência e a velocidade. Sabe assim, Heitor, a gente tem que saber agir rápido em alguns momentos e escolher desacelerar em outros. Entender que nem tudo precisa ser consumido ou vivido ao mesmo tempo. E principalmente filtrar o que realmente faz sentido para ti. Em vez de simplesmente reagir ao fluxo infinito de informação. Bruno, essa sua frase foi maravilhosa, porque depois que meu filho nasceu, eu entendi que realmente a gente não precisa consumir tudo, porque antes eu tinha todos os aplicativos de streaming possíveis e imagináveis, contratava todos e assistia bastante coisa. Depois que meu filho nasceu, a maioria eu cancelei, Porque e tu quando a gente descobriu que tinha assiste galinha pintadinha no YouTube e nada mais importa. é coisa para ver com a família ali, então a maioria você não nem quer assistir mais. Você não precisa consumir tudo. Você não precisa participar de todos os assuntos das pessoas falando de todas as É, séries. Às vezes você pode só ouvir ali, a pessoa fala que é legal, você acredita, mas você não vai assistir, né? Acontece. cara, isso é uma coisa que eu trouxe aqui porque assim, ó, é uma coisa que eu também, como tu, eu aprendi. Até eu acho que a gente, por trabalhar com tecnologia, por a gente ter muita informação, isso faz com que a gente crie certa aversão também. Eu tenho as minhas redes sociais no celular? Tenho, mas, cara, eu abro uma ou outra por de vez em quando. Como eu te disse, nada de notificação. Eu gosto, assim, ó, de olhar o que eu quero olhar e não deixar o celular me dizer o que eu tenho que olhar. Entendi. Você podia ver meus artigos lá e dar uma curtida, né, Bruno? Tem bastante Tá coisa. devendo. Com certeza. Bom, deixa eu terminar com uma simples pergunta. Para todo mundo que nos ouve, então. Pensem dentro de vocês mesmos, na consciência, assim. Tu tá tomando decisões porque tu realmente quer? Ou tu te sente que não
que não pode ficar de fora do que tá rolando no mundo digital. Isso aí é quase um gancho do assunto que eu trouxe, né? Será que tem alguém controlando você sem você perceber? Exatamente. Muito bom, Bruno. Bem legal isso que você trouxe. No final, a gente acabou linkando todas as nossas ideias. Mas a gente está chegando no final do episódio de hoje e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Então, se é por si dois, se é uma rede social te induzindo, o fato é, tudo dentro do mundo da internet a gente tem que desconfiar, a gente tem que estar sempre atento, porque as nossas tomadas de decisões muitas vezes elas vão ser manipuladas. Ou o nosso computador está sendo manipulado, a nossa internet, tudo tem um perigo ali por trás, né, Heitor? É isso aí. Muito bom, Bruno. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Se não, chavlau! Valeu!